nessa história, nessa discussão, com com um ponto de vista que vai além do achismo, por ser uma jurista, é a Janaína Pascoal. Ela escreveu: o sequestrador de Niterói não foi abatido pela polícia. A polícia, com base na lei, lançou mão da legítima defesa de terceiros e agiu no estrito cumprimento do dever legal. Ou alguém entende que o certo seria deixar explodir os reféns? Está conosco a deputada estadual Janaína Pascoal. Janaína, bom dia, obrigado pela participação aqui no 90. Bom dia, imagina, sempre uma honra poder conversar com vocês. É surpreendente que alguém entenda que o que aconteceu ali foi uma covardia ou um excesso da polícia, deputada. Eu acho até que é uma oportunidade boa para nós... Alô, tá ouvindo, não? Estamos aqui. Para nós podermos chamar atenção para os exageros, né, de parte a parte. Porque hoje nós temos uma reação, né, tão aguerrida aos assim chamados grupos de defesa de direitos humanos. Porque esses grupos se afastaram do que seja de verdade defesa dos direitos humanos. Né? Defender direitos fundamentais tem a ver com conseguir olhar o cidadão independentemente da posição em que ele está. Se ele é investigado, se ele é acusado, se ele é vítima, se ele é policial. E esses grupos escolheram um lado, né, que é um lado contra a justiça. Desculpa falar desse jeito. Se você tem uma pessoa que já foi, vamos dizer assim, contida pela polícia, essa pessoa está algemada, essa pessoa está presa, e essa pessoa recebe um tiro, por exemplo, na nuca, nós estamos diante de uma execução, não se tem dúvida disso. Isso sim é abater, isso é crime, né? Agora, o que ocorreu hoje foi uma ação de sucesso, uma ação de salvamento, né? O Código Penal é claro quando trata das excludentes de antijuridicidade, que a gente também conhece como excludentes de ilicitude. Tem a legítima defesa de si próprio, tem a legítima defesa de terceiros, tem o estrito cumprimento do dever legal e tem o exercício regular de um direito. Havia uma situação, né, presente de perigo para aquelas pessoas todas, então no caso são terceiros, o risco era real, o risco estava visível para o país inteiro, hoje com a internet o risco estava visível para o mundo. Um policial ou um grupo de policiais, né, conseguiu agir de maneira bem sucedida, salvou as pessoas, né, conteve o agressor e dessa ação de contenção legítima veio a morte. Né? Desculpa, o direito prevê situações assim como absolutamente lícitas. Agora, quando grupos, sites começam a fazer ilações dizendo que não era necessário, desculpe, qualquer tratado de legítima defesa diz que você tem que se colocar na situação daquelas pessoas envolvidas no contexto. Elas têm que lançar mão dos meios disponíveis, né? E essa questão da moderação tem que ser medida conforme a situação posta. Como é que o policial ia saber se a arma era de brinquedo, se não era de brinquedo, se ele ia jogar aqueles tais coquetéis em cima daquelas pessoas ou não? Então, é vergonhoso que num momento que os policiais tenham que ser parabenizados por um trabalho de sucesso, comecem a questionar essa atuação. Por força desse tipo de posicionamento, é que hoje nós temos críticas à defesa dos direitos humanos, que é uma defesa que atende a todos nós, né? Se a reação está excessiva, é porque esses grupos se distanciaram do verdadeiro papel de defensores dos direitos fundamentais. Ou aquelas pessoas todas ali submetidas à ação de um agressor não têm direitos fundamentais. É isso que eles têm que começar a responder. Eu tenho lido textos em alguns sites que parece que o rapaz levado para o hospital era um herói. É um assinte. Porque no mundo ideal, né, deputado, é o que o sujeito faria que nem no cinema. Atira na mão, a arma sai voando, o cara tá desarmado, é imobilizado e aí passa pelo devido processo legal. Só que a vida real não é Hollywood. Gente, desculpa, a gente tem que falar de técnica. Eu, na época que trabalhei na Secretaria de Segurança Pública, participei de um treinamento da técnica de Giraldi, né? Quando você está numa situação de perigo, não tem que atirar na mão, tem que atirar para matar. Desculpa eu falar desse jeito. O sujeito está armado,
Você Isso. atira no pé, você atira na mão, a reação pode ser pior. E no caso, os policiais ali não estavam lidando com a sua própria vida apenas, eles estavam lidando com a vida de terceiros, pessoas não treinadas, né? Mulheres que estavam indo, voltando do trabalho, homens, talvez até crianças. Então eles não podiam brincar, não Sim. podia atirar na mão. Sim. Então, assim, isso é questão de técnica, inclusive de treinamento, sabe? Então, assim, perdão, vão eles fazer um enfrentamento, então. Pois é, eu tava fazendo... Eu não estou defendendo execução, não estou defendendo tortura, não estou defendendo arbítrio, porque isso tudo é crime. Agora, o agente policial, ele é treinado para salvar. Exato. Eu estava, inclusive, fazendo uma ironia a respeito de você defender que algo diferente fosse feito ali no momento em que o atirador tinha o campo de visão livre, nenhum refém por perto. Por algum motivo, esse sequestrador saiu ali e se expôs inteiramente aos atiradores que estavam posicionados, e eles estão lá por uma razão, exatamente à espera de um momento como esse. Agora, aproveitando o gancho, deputada, a senhora que é sempre muito, muito coerente, né, e não cai na pressão da turba, na pressão das redes sociais. Eu queria saber a opinião da senhora como jurista sobre aquilo que é defendido pelo governador Wilson Witzel e por muita gente também no Rio de Janeiro, e é compreensível, uma cidade assolada pelo crime, que é o abatimento de pessoas que eventualmente estejam portando fuzis em público nos morros, ou em qualquer lugar que seja. Essa situação já é um pouco mais difícil à luz do direito, porque você vai para a discussão se o perigo é real, se ele é iminente, se ele é presente. Entendeu? Então eu tenho um pouco de medo de, vamos dizer assim, autorizar de maneira irrestrita, né, esse tipo de atuação. Eu penso que tem que ter uma normativa muito precisa, um debate um pouco mais amadurecido. Eu não creio que esse debate mais amadurecido tenha ocorrido, tá? Por outro lado, não é possível deixar de reconhecer que um cidadão com um fuzil é uma ameaça real, inclusive a longa distância. Então, assim, vamos dizer, autorizar de maneira irrestrita me parece uma coisa precária, né? Mas dizer que o governador está completamente errado de querer tratar dessa questão também é um pouco de irresponsabilidade. Porque é em função da leniência, né, que o Rio de Janeiro viveu esse tempo todo, que chegou no ponto em que está. Eu acho bom o Brasil inteiro olhar para o que está acontecendo no Rio, para que nós tomemos providências antes de chegar nesse ponto, entendeu? Pois é. Então, os policiais hoje agiram, assim, absolutamente em conformidade com a lei, né? Conformidade com a lei. Eles serem questionados diante de um absoluto sucesso é, acima de tudo, uma injustiça. E olha, esse caso ter acontecido hoje talvez seja, assim, a mão de Deus, porque o presidente Bolsonaro está para sancionar, né, a lei de abuso de autoridade, e essa lei vai permitir, da maneira como redigida, que as pessoas que estão trabalhando para o bem da sociedade sejam perseguidas como criminosas. Então, quem sabe esse caso aconteceu hoje para o presidente refletir. Porque, sabe, a mentalidade das pessoas que estão defendendo essa lei de abuso de autoridade é a mesma mentalidade que coloca o policial que abateu o sequestrador hoje, que salvou as pessoas, entendeu? Como um criminoso. E ele só cumpriu o seu trabalho. Então, o presidente tem que olhar por esse caso como um sinal, entendeu? Que se ele sancionar essa lei como está, os juízes sérios, os promotores sérios, os policiais sérios vão ser perseguidos como criminosos. Olha só, isso é interessante, hein? Porque é o grande assunto da manhã confrontado com o grande assunto da semana. A senhora vê uma relação entre uma coisa e outra. É clara a relação, é clara. Porque os mesmos grupos que estão defendendo essa lei são os grupos que olham para essa ocorrência de hoje, que é uma ocorrência absolutamente legal, e conseguem fazer ilações de que os policiais agiram de maneira errada, abusiva, autoritária. É a mesma coisa que vai acontecer. Né? Se criarem um crime, como está previsto lá, prender preventivamente
de maneira manifestamente contrária às hipóteses legais, juízes sérios vão ser colocados como criminosos. Olha, gente, basta olhar o que aconteceu ontem no Largo de São Francisco. Ontem no Largo de São Francisco teve um ato colocando o ex-juiz, né, hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, como mentiroso, como criminoso. Né? Essa lei de abuso de autoridade, gente, vamos parar de firula. Ela foi feita para criminalizar juízes como Moro. Entendeu? Eles querem juízes como Moro presos. Então, nós temos que olhar as coisas como elas são. Esse fato hoje mostra para o presidente de maneira clara o que ele estará ajudando a acontecer se ele sancionar essa lei como ela saiu do Congresso Nacional. Precisa vetar inteira? Não, tem lá um ou outro artigo que dá para ser sancionado. Mas a essência dela tem que ser vetada. Muito bem. Conversamos com a deputada estadual Janaína Pascoal, hoje quase que exclusivamente a respeito do que aconteceu na ponte Niterói, Rio-Niterói, lá no Rio de Janeiro. Deputada, obrigado pela participação aqui no 90. Até a próxima. Honra minha, fiquem com Deus. Honra nossa.